Ao vivo. Estamos ao vivo já. Olá, boa tarde. Quem está animado para falar sobre ultracavitação? Dá um coraçãozinho aí para mim, então. Antes de começar a falar sobre a ultracavitação, eu vou pedir para vocês clicarem nos coraçõezinhos. Cliquem muito nos coraçõezinhos, porque isso ajuda a gente aqui na live. Outra coisa, lá embaixo no celular de vocês estão vendo ali a caixinha com as perguntas, com a interrogação. Essa caixinha de pergunta, podem mandar a pergunta por ali, que aí eu recebo por aqui. Tô vendo que tem uma pessoa que solicitou para participar da live, não é ali, tá? Onde tem duas carinhas, aí é para solicitar participar da live. A pergunta é na caixinha, tá? De perguntas, e tem um aviãozinho. Então, se você quiser avisar aquela sua amiga que a live já começou a dar tempo, é só clicar nesse aviãozinho e você vai enviar a live para os seus amigos que precisam e que querem assistir essa live sobre as ondas sonoras. Pessoal, sobre a live ficar salva, é a mesma coisa de sempre. Agora, como ela não nos permite mais, o Instagram não nos permite mais subir para os stories, então a gente vai salvar essa live e a gente envia para vocês. Então, tem que solicitar por direct. Eu quero ver a live de ultracavitação. E aí a gente manda para vocês por direct, tá bom? Então vamos lá, eu já deixei o aparelho aqui para ficar bem mais fácil. Que vocês gostaram da última vez a live sobre radiofrequência, que a gente falou sobre parâmetros. Hoje a gente vai falar sobre os parâmetros aqui também. Então até já deixei o aparelho aqui pra gente falar. Que é um lançamento, né, gente? O nosso bebê novo aqui tá fazendo sucesso, a gente tá gostando muito dele. E vocês também, quando vocês puderem ver ele ao vivo mesmo, sem ser na telinha, pegar nele aqui, ó, vocês vão gostar muito, tá? Então, gente, antes de falar de ultracavitação, eu percebo que o tema radiofrequência, assim como o tema ultrassom, ondas sonoras, ainda é algo que gera bastante dúvida pra gente. Então, vamos fazer um apanhado geral aqui das ondas sonoras. As ondas sonoras, elas têm característica mecânica. Então, o ultrassom, ele não foi o primeiro equipamento de estética, o primeiro equipamento que veio da fisioterapia para a estética. Sim, porque vocês sabem que as tecnologias todas que a gente utiliza hoje na estética, elas vieram da fisio, elas migraram da fisio. Então, todo o embasamento científico usado para testar esses aparelhos primeiro na estética, eles são da fisioterapia, tá? Então, o ultrassom não é o primeiro, mas já existem artigos científicos que mostram que o ultrassom é o recurso que tem mais follow-up. O que é isso? Que ele tem mais estudos comprovando a eficácia dentro da estética. Ele é o recurso que permanece com essa proposta. Podem ver, entre a criolipólise, sai criolipólise, o ultrassom está sempre ali nas paradas. Ele está sempre no topo, ele é sempre o carro-chefe, tanto para gente que vende como para você que usa na sua clínica. Então, sem mais delongas, né? O que é a cavitação? Cavitação é esse recurso tão consagrado que a gente utiliza de uma forma muito extensa nas várias especialidades, não só na estética. A gente tem ultrassom de dentista, a gente tem ultrassom da físio, a gente tem ultrassom de imagem. Todos eles fazem o efeito de cavitação. É um efeito do ultrassom, nada mais do que isso. O que é esse efeito? Como que a gente explica cientificamente o que são esses efeitos, o que é a cavitação? Cavitação, ela pode ser definida como comportamento de bolhas de gás em um meio líquido ou em um meio que contém líquido. Essa definição é a melhor, porque ela explica pra gente que não existe cavitação só nesse ultrassomzinho nosso aqui da estética, da físio. Existe cavitação no ultrassom de dentista, existe cavitação na bomba hidráulica, naquela bomba, naquela hélice imensa de navio que eles usam para gerar deslocamento, não é assim?
aquela hélice gigantesca, ela gira numa velocidade tal que ela vai promover o aparecimento de bolhas ali, mas é uma consequência do efeito mecânico. Ela faz isso para ela conseguir fazer o deslocamento do navio na água. Aqui a gente tem um outro tipo de cavitação com outro tipo de objetivo. Então, a cavitação não é igual da bomba hidráulica, a nossa não, tá? Ela pode ser entendida, ela pode ser feita uma comparação, uma analogia das duas para a gente entender o fenômeno físico. Mas a cavitação, ela é uma consequência do movimento de compressão e descompressão que é feito no cristal piezoelétrico. A nossa cavitação é a cavitação acústica, tá? Então, essa é a diferença da cavitação da bomba hidráulica lá com a nossa cavitação aqui. Lá, a cavitação é uma consequência da bomba, né? Da hélice. Aqui, a cavitação é uma consequência do cristal, do movimento que o cristal vai fazer de compressão e descompressão. Esse cristal é um material, é um componente eletrônico que tem em todo o equipamento de ultrassom, até no ultrassom de dentista, tá? Então, ele vai fazer, e no de imagem também, ele vai fazer realmente o que está falando, ele comprime e dilata. O material faz isso, Bianca? Sim, ele faz isso, ele é um material complacente. Todo material complacente é aquele que tem a capacidade de deformar e de voltar à sua posição original. Então, a cavitação é uma consequência desses vários ciclos de compressão e descompressão que o aparelho vai sofrer durante o funcionamento. E existem várias formas da gente gerar essa cavitação, tá? Ela pode ser uma cavitação mais branda, ela pode ser uma cavitação com um efeito maior, ela pode ser mais intensificada, ela pode ter um poder de lesar, ela pode ter um poder só de estimular. E aí que foram nascendo as outras nomenclaturas em cima desse efeito. Mas os nomes, ultracavitação, lipocavitação, não sei o que lá, cavitação focalizado. Gente, isso é tudo nome comercial que você pode usar na sua clínica. Você pode pôr lá. Eu tenho minha clínica Bianca, eu vou colocar a cavitação Bianca hoje aqui, para perder peso, só na minha clínica. Então você pode usar esse nome. A gente não faz isso na clínica? O profissional ele usa uns nomes também comerciais, uns nomes mais chamativos, para atrair o público. A mesma coisa foi feita com o nome ultracavitação, megacavitação. O megacavitação vocês não lembram, né? Os mais novos, quem é mais velhinho assim que nem eu vai lembrar. Mas os mais jovens não lembram da megacavitação. Megacavitação? Sim, se a gente pudesse traçar uma linha do tempo, eu adoro escrever, gente, eu adoraria poder pegar um negócio e escrever aqui atrás para vocês poderem ver. O ultrassom que tem cavitação. Aí nasceu, o mercado foi mudando, a necessidade do profissional foi mudando à medida que foi importado o equipamento da fisioterapia para a estética. A gente tinha um cristal para atender um bumbum, é muito grande, levava muito tempo. Então nasceu a megacavitação, que sem medo nenhum eu conto para vocês a história do Mantus. O Mantus nasceu da necessidade de você profissional, de ter um ultrassom maior, tanto em área como em potência. Um bumbum cheio de gordura, uma barriga cheia de gordura, era necessário ter um ultrassom com mais potência para otimizar o seu tratamento e principalmente para diminuir o tempo de exposição. Eu tinha 15 watts numa única era para tratar um bumbum de 120 centímetros quadrados. Então, nasceu o Mantus. O Mantus era chamado de megacavitação, mas esse nome comercial não pegou. Não tinha muitos estudos ainda sobre isso, né, sobre ultrassom na gordura. Inclusive, muitos diziam, ai, mas é loucura, imagina, o ultrassom ele destrói o tecido conjuntivo. Não, a gente sabe que não hoje, né? Hoje a gente tem estudos, mas naquela época era muito questionado. Nossa, como que vai colocar 45 watts
no tecido. Meu Deus, vai destruir o tecido. Muito pelo contrário, foi aí que a gente descobriu que esse efeito de cavitação, ele gera aquele efeito seletivo lá na gordura, o efeito de sonoporação, o efeito de lipólise direta, até o efeito de lipoclasia, que é a ruptura da membrana do adipócito. Então, tem todos esses efeitos sedimentados que a gente já sabe. Então, da cavitação mudou para megacavitação, o nome não pegou muito, mas o nome mantos pegou e ficou muito forte. E logo depois do mantos, veio de novo a necessidade da gente ter um aparelho que pudesse entregar mais potência para aquela gordura localizada indolente. A gente tratou gordura, e parece que chegou num limite. Ou eu tenho camadas adiposas maiores, que o ultrassom de 3 mega não dá conta. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem a necessidade agora de potencializar esse efeito de cavitação. Se é o efeito de cavitação, o efeito chave do ultrassom, será que se a gente potencializar o efeito de cavitação, a gente conseguir da mega passar para ultra cavitação, dá certo? Dá certo. E foi aí que vários equipamentos surgiram com essa proposta de potencializar o efeito cavitacional com base, com inspiração naquele HIFU, o IFU, que é um ultrassom de transdutor côncavo que foca a energia em vários pontos. Esse ultrassom, gente, esquece, só tem fora do Brasil, não tem esse ultrassom para estética. Esses ultrassons focalizados, eles não são igual HIFU, tá? Não são, eles são inspirados nele, mas não são iguais, tá? E ele vem com uma proposta de potencializar mesmo, mas ele vai cair no que a gente tinha lá do 15 watts com uma era. Eu tenho que ficar lá, disparando. Então vamos fazer o seguinte. Já sei, alguém pensou. Entregar uma potência maior numa área menor, foca as ondas, porque concentra. A mesma coisa que o sapato de salto. Vou pegar até o meu para explicar para vocês, ó, tá? Eu tenho um ultrassom que me entrega uma dose nessa área. E se eu entregar a mesma dose nessa área menor aqui? Nossa, aí show! Como é onda mecânica, o que vai acontecer? Bianca pesa 66 quilos. Se a Bianca pesar com 66 quilos aqui dela no seu pé, vai amassar seu dedo, vai doer, você vai querer falar um palavrão, vai. E se a Bianca pisar com os mesmos 66 quilos, com este salto aqui? Aí você vai precisar ir para o hospital, vai sangrar, vai machucar. Nossa, mas é a mesma Bianca, são os mesmos 66 quilos, o que mudou? Mudou a concentração de energia. Então, a maneira mais fácil de gerar um ultrassom que vai destruir a gordura e outras coisas é você pegar uma potência grande e colocar numa área bem pequenininha. A gente vai conseguir esse efeito. Mas a gente tem o mesmo problema, né? Uma área pequena, tem que ficar muito tempo ali, eu tenho que fazer prego, A ideia é sempre otimizar para você, profissional. A ideia é sempre trazer um equipamento que vai te agregar no seu dia a dia, que permita que você trate o seu paciente em menos tempo, para você ter tempo de traçar uma conduta, traçar uma estratégia de marketing. E agora, durante a pandemia, você ter tempo de se reinventar, tá? Então, é isso que é a tecnologia. A inovação, na verdade, é isso. Então, é bem legal fazer isso. Isso é ultracavitação? Isso é uma ultracavitação, pode ser também. Ou você pode inovar e fazer o quê? Colocar uma potência grande numa área grande. Bianca, mas aqui você está fazendo aquilo que você falou. Você está espalhando a energia. Tecnologia chama isso. Eu tenho 3 cristais emissores dessa ultracavitação. 3 materiais que parecem os cristais, né? Porque para emitir a ultracavitação. Então, nasceu esse aqui, ó, tá? O Convex Triple Probe. Gente, o Convex Triple Probe é um nome da nossa tecnologia. Não significa que o nosso feixe ele é convexo, tá? O nosso feixe é multidirecional. Para quem é bom aluno de eletroterapia, sabe que não existe feixe convexo, né? Que existe o ultrassom, o cristalzinho lá,
Ou ele é côncavo, ou ele é convexo, ou ele é plano, mas o feixe não, tá? Então, o nosso cristal aqui, o nosso material é plano, vai emitir feixes multidirecionais e dessa forma ele vai concentrar a energia. Ele vai imitar como se estivesse pegando uma potência alta e colocando numa área pequena, mas na verdade a gente está te dando uma alta potência numa área plausível, numa área capacitada para você atender o corpo, o abdômen, o glúteo, a coxa, que são áreas grandes, então preciso disso. Preciso ter uma face grande para eu poder atender. Até porque quando a gente está falando de onda mecânica, a gente tem que lembrar que a gente tem muita perda, né? O cristal, a gente não tem que passar o gel, tomar cuidado para não desacoplar, porque isso pode acabar refletindo, refratando e a gente perde energia. Então, a KLD pensou para você, tá? Nesse Convex Triple Probe. Então, a diferença é essa, eu tenho uma eficiência tripla aqui, eu tenho 3 focos emitindo a ultracavitação, e a gente já tem estudos falando que a ultracavitação ela pode ser gerada de várias formas e ainda assim entregar a ultracavitação. A ultracavitação ela não é só feita com os cristais de baixa frequência, 40, 90, 50. Existe ultracavitação de alta frequência. Na literatura já tem 650 kHz, 950 kHz. Então, tem estudos desde 2014, mais ou menos, a gente já tem estudos falando sobre isso, que existem várias maneiras. Então, inovou, né? Eu me lembro quando começou a ultracavitação, começou a chegar e as pessoas falavam mesmo isso. Ai, nossa, mas ultracavitação é só de baixa frequência. Mas, ó, de 2013 para cá evoluiu, né, gente? A gente já tem estudos novos falando sobre. Depois, quem tiver interesse, pode pedir aqui por direct, que eu envio para vocês os estudos que falam sobre a ultracavitação de alta frequência, tá? Então, aqui, além dessa probe entregar essa tecnologia incrível em 3 pontos focais, ela também consegue ajudar a gente na hora da emissão. Ela tem um sistema, o Convex Triple, ele tem esse sistema nele também, que é a equalização e monitoramento da energia. Então, quando um cristal está com um rendimento maior, o outro está com um rendimento menor, o aparelho é capaz de equalizar isso, para a gente não ter perda e aumentar o rendimento. Tudo bem até aqui? Ninguém perguntou nada? Podem perguntar, gente, tá? A gente vai respondendo. Para que serve, então? Ó, nós temos a probe aqui, ó, de 950 kHz na minha mão. E tem aqui, ó, no equipamento, a probe de 2.750 kHz. São frequências para trabalhar as diferentes espessuras de camada adiposa. Então, numa gordura menos espessa, eu posso utilizar a frequência maior de 2.750. E a frequência menor a gente utiliza em camadas mais espessas, tá? Com a mesma potência, uma potência de 72 watts, tá? Uma potência bem alta. Então, a gente não precisa realmente colocar a potência máxima sempre, porque como eu tenho área, potência, tudo bem distribuído, eu consigo distribuir de uma forma a ter eficácia em todas as camadas. Eu tô vendo aqui, ó, MyDerm. Este aparelho faz lipólise? Sim, faz lipólise. A apoptose, o único aparelho de ultrassom que a gente tem dado na literatura que faz apoptose é o HIFO. E lá no tumor não tem ainda estudo que ele pode fazer isso na gordura, tá? Para estética. No tecido sadio, infelizmente, a gente ainda tem poucos estudos. Até uma dessas... Essa foi uma das opções da empresa para fazer um aparelho de cristal plano, tá? E que tenha segurança para atingir realmente o tecido de gordura.
Pode fazer hidrolipoclasia, sim, tá? Nós temos alguns... A gente fez alguns estudos aqui, uns testes piloto, que a gente está transformando num material. Acho que eu já falei isso da outra vez para vocês na outra live. A gente está transformando num e-book, tem umas informações muito legais para vocês. Eu não vou falar muito aqui, senão vai perder a graça do e-book, tá? Mas a gente tem sim, eu posso tirar sua dúvida quanto à hidrolipoclasia, tem as duas frequências, pode ser utilizado também como coadjuvante nos outros tratamentos injetáveis, os tratamentos de enzimas e outros também é possível utilizar, tá? Quais são as indicações do equipamento? Ambas as frequências podem tratar a gordura localizada, fazer tratamentos de remodelagem corporal, trabalhar a celulite em todos os graus, como coadjuvante nesses procedimentos, a hidrolipoclasia ou os injetáveis, e em situações pré-operatórias. Eu falei sobre isso numa live semana passada no meu Instagram pessoal. Uma médica cirurgiã plástica, a doutora Patrícia, um beijo, doutora, para você. Ela falou que ela trata desde sempre a gordura localizada antes dos procedimentos dela de lipoaspiração. Isso é muito importante. Ela falou dos benefícios. A gente sabe que na fisioterapia isso é muito usado, né? Fazer pré-operatório. E agora está se tornando uma prática comum clínica também na estética, tratar a gordura antes de procedimentos minimamente invasivos ou da própria cirurgia. Então isso faz com que a gordura ela fique melhor, ela fica mais fluidificada, ela fica melhor para o cirurgião aspirar, a pele, vasodilatação. Imagina todos os efeitos que o ultrassom tem positivos para o tecido, o tecido vai se beneficiar disso se ele estiver preparado para a cirurgia, tá? Então podem fazer também que vai ser ótimo. Perguntas, gente, tá? Pera só um pouquinho, vou ler aqui a pergunta, ó. Tenho o Cavix anterior. Esse equipamento é mais potente? Sim, ele é mais potente, tá? Ele, além de ser mais potente, ele mudou totalmente, né? Por isso que o nome dele é parecido, porque ele é irmão do Cavix, tá? Mas não é o próprio. Ele tem agora duas frequências, o Cavix tinha uma só, então para quem tinha o aparelho e gostava muito, ele voltou, ó, tá? A nossa lipo ultra cavitação voltou. Então agora ele tem, além da frequência maior, de mais alcance de 950, ele tem a de 2.750 kHz também. E a potência é maior, ele tinha 60 watts, agora está com 72. No pós-operatório, por que não pode usar no pós-operatório? Nós temos essa pergunta aqui. Porque, gente, nenhuma ultracavitação tem estudos ainda para serem utilizadas no pós-operatório. Porque a intenção de fazer um aparelho cujo efeito de cavitação seja mais intenso é realmente gerar um efeito bem mais agressivo no tecido. Então, no pós-operatório, o ideal é que a gente use tecnologias mais brandas. Não tem até quem questione o uso de drenagem linfática manual em algumas situações, né? Então, a gente também fica, por enquanto, com o pé atrás quanto a usar no pós-operatório. Alguns estudos já estão fazendo algumas pesquisas nesse sentido. Tem até um estudo que eu encontrei na busca dos artigos aqui de cavitação que fala sobre seroma. Mas é um estudo só, ele não conclui ainda se ele endossa ou não, tá? Então, no pós-operatório, pela questão de ser agressivo, ele gera muito calor, mesmo no modo pulsado, ele faz um acúmulo de calor bem maior do que num outro ultrassom convencional. Então, não é interessante no primeiro momento, no pós-imediato. Mas, por exemplo, se for um pós-operatório tardio, onde a paciente não tem nenhuma fibrose, não tem nenhum sinal de inflamação aguda, já faz 10 anos que ela fez a lipo, engordou de novo e aí quer usar o aparelho. Aí, nesse caso, não tem problema nenhum. Agora, se ela ainda tiver uma sequela, aí eu
não recomendo, ninguém recomenda, tá? A gente ainda não tem estudos quanto a isso. Eu tô vendo a Carla aqui. Oi, Carla, tudo bem? Eu conheço ela, gente. Ó, ela tá falando qual o valor do aparelho. A gente pode falar o valor do aparelho? É o quê? Por direct? Carla, por favor, eu vou pedir para vocês mandarem, por favor, por direct, tá? Quem quiser saber o valor do equipamento e a gente responde para vocês. Tudo bem? Então, gente, vamos mostrar para vocês agora. Eu vou ligar aqui o aparelho. Vocês me dizem se ficou muito barulho. Ele vai fazer um barulhinho maior para vocês, porque eu tô atrás do sistema de resfriamento dele aqui. E o microfone tá bem próximo também do sistema de resfriamento. Mas tá bom o som? Tá? Então, ó. Vejam aí no celular se tá dando para vocês enxergarem a tela. Aqui, ó, no menu, a gente tem o parâmetro intensidade. Ah, uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês, ó. As probes, que são as frentinhas da nossa ultracavitação, elas vão mudar, né, conforme mudar a frequência. E eu só consigo acessar os parâmetros do equipamento, ó, se eu encaixar a probe. Olha que tecnológico. Eu vou encaixar aqui, ó, tá? Cuidado ao encaixar, que ela tem um encaixe certinho, é super fácil, ó, de encaixar. Escutaram um bipzinho? Ela faz um bipzinho sonoro e ela já reconhece a frequência da probe que foi plugada aqui no equipamento. Aí, ó, eu posso escolher a intensidade, eu posso escolher a modulação. Aí eu pressiono aqui o knob, ó, ele vai ter várias frequências e ciclo ativo em porcentagem ou modo contínuo. Aí o que é esse ciclo ativo? É a porcentagem de calor, tá? Quem já trabalhou com equipamento nosso sabe que a gente preza muito por fazer certinho. Se eu não posso ter calor, então eu não vou ter calor. 10%, 20% é para uma porcentagem de calor menor, tá? 30% ele já vai oferecer um calor moderado, comparado com o contínuo. Mas ele não vai aquecer muito, tá? Pressionando aqui, ó, eu vou escolher. E depois o tempo. O tempo a gente conta em minutos. E aí, ele está pronto para ser usado. Só passar o gel, pressionar o Start aqui, tá? Se a gente desejar interromper a aplicação, pressiona Stop e aqui vai aparecer uma mensagem na tela que a dose foi suspensa. Se a gente quiser voltar para o tratamento, é só pressionar o Start. Se quiser parar, é voltar para o Stop. E quais parâmetros a gente indica, né? Quando que eu vou usar a frequência de 2.750 e quando eu vou usar a frequência de 950? Então, ó, vale lembrar para vocês aqui que a frequência da ultracavitação, a frequência das ondas sonoras de uma forma geral, elas são diferentes da corrente elétrica. Então aqui, ó, a frequência de 2.750 kHz é maior que a frequência de 950, mas ela vai atingir uma profundidade menor, porque ela tem característica mecânica. E essa vai atingir uma profundidade maior, mas sendo a frequência menor. Nós estamos falando de onda mecânica, tá? Então, a de 2.750, ela é indicada para camadas mais fininhas, aquele tipo de gordura que é mais molinha, que eu tenho, assim, às vezes uma flacidez de pele associada, mas não tem muito tecido. Então, o volume de tecido não é muito grande. Então, a gente pode usar essa frequência, ela vai ser indicada. Por exemplo, na celulite, aquela celulite mais edematosa, né? Eu não tenho tanta fibrose, ou às vezes nem tem fibrose, é mais o aspecto da celulite, nas camadas menores, aqui na região do braço, nessa região aqui da gordurinha do sutiã, pode usar, tá? O que a gente tem que ver é só se as 3 faces emissoras, elas vão ficar em contato total com o tecido mesmo a gente fazendo movimento.
Se ficar, então é porque pode usar. Se ficar uma era dessa para fora sem contato, aí não é ideal, tá? Essa frequência também na região interna da coxa, que é a região do adutor, nessa região aqui das costas, tanto nos flancos como um pouco mais para cima, logo abaixo do sutiã aqui, as meninas me entendem, né? Essa gordurinha pode usar essa frequência. E a frequência maior, a que tem mais alcance, a menor, de 950, ela vai ser utilizada para camadas adiposas maiores que 3,5, 4 centímetros ali, tá? Se eu tiver uma gordura localizada compacta, mais densa, com bastante volume de tecido, aí eu vou utilizar essa frequência que ela tem um alcance maior. Na região do trocânter, aqui do culote, também a gente tem geralmente gordura localizada ou celulite associada à gordura. Então a gente vai ter que ter também um alcance maior do feixe de ultracavitação. Então a de 950 é a escolhida. Onde não pode fazer? No rosto. Ah, eu não posso fazer na papada? Olha, eu fui passar na minha paciente, acoplou. Gente, o negócio é quase o tamanho do nosso rosto, ó, tá? Então não cabe, não dá para usar na papada, tá? Mesmo a frequência mais superficial, que atinge tecidos mais superficiais. Então, usem a imaginação de vocês para entender como que a gente vai fazer, ó. Vou dar um exemplo. A minha cliente agora na quarentena chegou para mim com queixa que engordou muito, que o aspecto da celulite piorou, que ela só ficou sentada assistindo série. Pode acontecer, né, gente? Se alimentando de uma forma desregrada. Então, ela quer tratar tudo. O CAVS pode tratar tudo? Ele pode tratar tudo. Ah, eu nada, ó, a Amanda falando eu. É nada, o dia que eu tiver seu corpinho violão, eu prometo não reclamar mais da vida, viu? Então, ó, mas eu trato você, amor, viu? Se você quiser. Então, gente, eu posso tratar aquela celulite, aquele aspecto celulítico da coxa, tudo com a frequência de 2,750, e posso a de 950 colocar no abdômen, que está mais volumoso, e na região do trocânter, por exemplo. Ou eu tenho aquele tipo de gordura clássica. A minha cliente tem mais gordura na frente aqui do abdômen, embaixo do umbigo ou na região do umbigo. Tem bastante gordura ali localizada. E na região dos flancos, quase nada de gordura. Mas é uma gordura dura. Mas eu não consigo usar a frequência de 950, porque ela é muito profunda. Não tem problema. Você pode usar de 2,750, que é mais superficial. Então, às vezes, numa mesma sessão, num mesmo protocolo e até no mesmo cliente, no mesmo paciente, a gente vai usar as duas frequências. Ah, Bianca, e a introdução de ativos? Vocês não me perguntaram sobre isso. Introdução de ativos com ultracavitação. Vou falar só uma coisa básica e vocês vão entender. Quando a gente está fazendo a ultracavitação, especialmente em modo contínuo, a gente sente que o gel ele seca mais rápido, né? O efeito dele é mais intenso mesmo. Então ele vai secar mais rápido. Então os princípios ativos que a gente coloca, com a ultracavitação, a gente coloca eles antes ou depois para finalizar. Porque precisariam ainda fazer testes desses produtos. A cafeína ela foi estudada com ultrassom, que tem um tipo de comportamento na emissão da onda e num tipo de absorção que difere um pouquinho da ultracavitação. Então a gente ainda não sabe a eficácia. Eu não estou dizendo que é proibido. Eu estou dizendo que eu não posso indicar para vocês a fonoforese porque eu não sei da eficácia, né? Os produtos eles não foram desenvolvidos ainda para aparelho de ultracavitação, tá? E você pode também combinar o seu ultrassom, a sua mega cavitação que você tem aí, um Mantus ou um outro ultrassom, usar para fazer fonoforese e depois complementar com a ultracavitação, tá? Então, não é que está proibido, é apenas que não dá para garantir a eficácia da fonoforese do produto e doses, enfim, tá? São grupos não estudados ainda. E eu posso ficar por quanto tempo aqui, Bianca? Eu posso colocar o ultrassom, o CAVS, a ultracavitação, pode ficar 1 hora ligado?
O ideal é que você respeite o tempo de acordo com o tamanho da área, tá? E como eu vou saber quanto tempo eu vou usar? Como eu vou saber que protocolo eu vou fazer? O CAVES, ele também vem com um guia para te ajudar, tá? A gente inseriu aqui no aparelho os protocolos de segurança, que a gente chama, tá? São protocolos que vocês podem e devem alterar quando estiverem utilizando. Então, vocês vão acessar aqui, vocês vão acessar o menu que vai ter os protocolos prontos, a interface funcional, e ali na interface funcional vão ter os protocolos. Então tem assim, gordura localizada, gordura localizada na região suprapúbica, por exemplo, gordura localizada compacta, gordura flácida, celulite grau 1, celulite compacta, celulite edematosa, uma dose ideal para fazer depois da hidrolipo. A Elisa perguntou do soro. Não, o soro é diferente, Elisa, porque o soro ele vai ser usado só para aumentar o tamanho da célula de gordura. Como a gente tem no tecido de gordura, muito óleo, né? Os ácidos graxos que não são muito bons absorvedores. Não sei se existe essa palavra. Eles não absorvem muito bem as ondas mecânicas. Então a água, o soro, de uma certa forma, ele é colocado lá para isso, para intensificar o efeito de cavitação, aumentar o tamanho da célula, deixar a parede dela mais fina, para ela ficar mais suscetível à ruptura. Então, o soro não é um princípio ativo, entendeu? O soro ele é um meio para deixar o ultrassom mais lesivo. A cavitação já tem uma característica mais agressiva. Então, ela vai fazer um efeito ainda melhor, né, nesse rompimento, se esse for o desejo do profissional. Tá? Então, e já tem também estudos falando dessa técnica de ultracavitação e da aplicação do soro. Tá? Eu perdi o que eu estava falando antes do protocolo de segurança. Então, gente, o protocolo de segurança, o próprio nome já fala, tá? Se você quiser usar ele como ele está pronto, ele pode, mas o tempo a gente sempre vai calcular de acordo com o tamanho da área. Então, às vezes, no protocolo, a gente vê isso. Nossa, a dose está ótima, que está setado aqui no equipamento, mas o tempo eu queria mudar, o tempo ficou muito grande para minha cliente. Você pode mudar, você diminui o tempo, você aumenta. Se precisar de mais tempo, é fácil, né? Assim que ele desligar, você pode pressionar o Start e continuar a aplicação normalmente. E as associações com outros equipamentos, como que a gente faz? Eu faço o CAVES antes ou eu faço o CAVES depois? Se for um tratamento de gordura localizada e você vai combinar, por exemplo, com radiofrequência, você pode usar o CAVES antes, tá? É até mais interessante que ele venha antes da radiofrequência ou também da criofrequência. Se você estiver usando o nosso aparelho Hertz, por exemplo, que é a nossa radiofrequência criogênica, ela tem a opção de desligar a radiofrequência e deixar ligada só a criogenia. E aí você pode fazer um protocolo de gordura localizada. A gente fazia muito isso com ondas de choque também, né? Fazia só a criogenia na gordura e logo em seguida fazer a ultracavitação, tá? Então, nesse caso, você faz a ultracavitação depois. Mas se for com radiofrequência, o ideal é fazer a radiofrequência depois, tá? Dá um resultado super legal combinar as ondas mecânicas com radiofrequência. E se for celulite? A celulite a gente pode proceder da mesma maneira, tá? A radiofrequência pode vir depois do seu tratamento com a ultracavitação. Se for vacuoterapia, o ideal também é que a vacuoterapia seja feita depois. Mas é um pouco... Esse é um tema que divide opiniões, tá? A vacuoterapia, ela pode também ser aplicada antes. Então, no caso da celulite, se você tiver
um glúteo que não tem muita circulação, que tem celulite edematosa, ele já tem ali vasinhos, né? A celulite já está no aspecto grau 3, por exemplo. Você pode usar a vacuoterapia para dar uma aquecida nesse tecido antes e aí colocar a onda mecânica. Mas como eu falei, isso é uma coisa que divide opiniões, tá? Temos várias vertentes desse protocolo. Você pode combinar. O interessante é que a ultracavitação, ela sempre vai preparar o tecido para você. Então, você pode vir com outras técnicas em seguida dela, porque ela vai preparar o tecido para você fazer massagem modeladora, você pode usar a carboxiterapia, os procedimentos injetáveis, você pode fazer logo após, tá? O contrário não é indicado no injetável, mas fazer o CAVS antes e o injetável depois não tem problema. Mais alguma pergunta aí, gente? O gel. Posso usar gel glicerinado? O gel aqui, a gente vai usar um pouquinho mais do que a gente está acostumado, tá? Aqui a gente pensa o oposto, totalmente oposto da radiofrequência. Na radiofrequência a gente pensa que tem que passar uma quantidade bem pequena de gel, até se possível passar com um pincel, só para deslizar a ponteira. Aqui não, aqui eu dependo do gel para deslizar e para ajudar na emissão e na absorção da onda mecânica. Então a gente passa o gel clássico, gel neutro, tá? Não é recomendado gel glicerinado e nem gel com alguns princípios ativos. Teoricamente, eles são inofensivos, né? Um mentol, uma cânfora, esses que alteram a permeabilidade da pele, a sensibilidade, os hiperemiantes, ou mesmo os crioterápicos, tá? Não deve ser usado esse tipo de gel no momento de fazer a ultracavitação, tá? A gente pode usar depois, passar como um finalizador. Vou desligar. Melhorou? Tava eu lutando aqui para falar com o som aqui do equipamento ligado. Então, o gel, ele é extremamente importante, tá? O glicerinado, ele pode aumentar muito a concentração de calor. E a gente fez alguns testes aqui, quando a gente estava no período de teste, e o glicerinado, ele foi descartado, só para radiofrequência ou para a criogênica mesmo, tá? A Jaciane está perguntando aqui pra gente qual aparelho é esse. Esse aparelho é um lançamento da empresa, é o CAVS, é um aparelho de ultracavitação de alta frequência. Ele vai ter duas frequências de trabalho. A frequência de 950 kHz para tecidos mais profundos e a frequência de 2.750 kHz para tecidos mais superficiais, tá? Ele tem a chance de você conseguir trabalhar as camadas adiposas mais espessas e as camadas adiposas mais fininhas, tá? Ultracavitação tripla, isso mesmo, Sandro, muito obrigada. A gente tem 3 pontos de ultracavitação, né? Na verdade, a gente tem 3 faces emissoras, concentrando 3 vezes a emissão do feixe de ultracavitação. Qual o tempo aplicado em cada região? Olha, Kátia, vai depender bastante do tamanho da área mesmo, tá? Como você mesma perguntou ali, tamanho do quadrante. Então, a gente sempre afere esse tempo de acordo com o tamanho da era e divide o tamanho da era pela área de tratamento. Então, por exemplo, você vai dizer o quadrante. A sua cliente tem um abdômen X com 120 centímetros quadrados. Então, você vai dividir essa área pela era, tá? E aí você vai chegar no tempo que você utiliza. Então, por exemplo, num quadrante de mais ou menos isso, uns 120 centímetros, a gente utilizaria um tempo equivalente a uns 10, 12 minutos, tá? Se tiver menos gordura, o tempo pode diminuir, a dose pode diminuir também, tá? Mas a gente sempre tem que pensar no tempo de acordo com o tamanho da área. Deixa eu ver aqui.
se vocês mandaram alguma pergunta, porque às vezes não chegou ainda. Quem quiser pode mandar a pergunta por aqui mesmo, no comentário, pode mandar na caixinha. A gente tá tranquilo de tempo? 15? Ah, olha que bom, ainda teve 15 minutos, gente. Falei, ó, e temos mais 15 minutos. Ah, obrigada, Jaciane, ó, por uma pergunta. Dá tempo de responder mais umas duas ainda, hein? Qual a diferença, ela pergunta pra gente, entre esse aparelho e um aparelho de cavitação? Eu acho que você não estava no começo, né? No início do vídeo, eu expliquei um pouquinho sobre a cavitação, que todos os equipamentos de ultrassom, todos os equipamentos de ondas mecânicas, eles fazem cavitação, né? Então, a diferença desse aparelho CAVIS para um aparelho de ultrassom convencional está no poder de fazer essa ultracavitação, tá? Então, toda vez que a gente fala que um aparelho é de ultracavitação, é porque ele oferece um efeito de cavitação potencializado, ele oferece um efeito mais intenso. E com isso a gente vai intensificar os efeitos dele também no tecido, tá? Então ele é um aparelho que tem segurança e eficácia, porque a gente tem nele a ultracavitação, a gente tem a concentração de alguns pontos de ultracavitação nas 3 faces, e com isso a gente consegue aumentar os efeitos. Essas frequências são divididas entre as 3 faces emissoras? Muito obrigada, Flávia, pela sua pergunta. Sim, elas estão divididas. Não, elas não são divididas não, gente. Não. Nós temos, por isso que o Sandro falou ali pra gente, ó, ultracavitação tripla. No começo eu não contei do Mantos. O Mantos precisava vir, porque eu precisava ter 3 ultrassons em um. Então, aqui eu tenho 3 ultracavitações em uma, tá? Ultracavitações. Existe esse plural, gente? Eu me pergunto isso agora. É ultracavitações ou ultracavitações? Aí vocês decidem. Mas eu só sei que eu tenho 3 frequências, 3 vezes essa frequência. Ela não é dividida, tá? Na mesma ponteira. O que a energia faz na célula adiposa? A Maidé me pergunta pra gente. Essa energia, ela tem um foco na célula de gordura. Então, a gente já sabe do ultrassom de uma onda mecânica convencional que ela é capaz de fazer a lipólise. Então, aqui, esses efeitos de lipólise, eles são intensificados. A gente tem até um estudo experimental mostrando que ele faz um efeito que chama lipoclasia. Ele causa um rompimento da célula de gordura com o extravasamento do conteúdo lipídico, mas não de lipídio, né? Na forma de ácido graxo e glicerol. Então, a gente tem 2 vias de lipólise acontecendo no tecido, redução da camada sem inflamação, sem apoptose, sem necrose, tá? Com total segurança. É top das galáxias esse aparelho mesmo, eu também acho, concordo com você, Elisa. Elisa falou que ele é top, ele é muito top. Eu vou repetir de novo, gente, para vocês os recadinhos que a gente deu, porque no começo não sei se estava todo mundo. Isso, ó, eu tenho aqui no meu ponto aqui, ó, o meu ponto é o João, gente, tá aqui na minha frente. Ele está me falando que, como sempre, vocês sempre ganham um material com conteúdo científico de qualidade sempre no final da live, tá? Então, vocês podem solicitar por direct, assim que acabar a live, o e-book de vocês, tá? A gente preparou com muito carinho um e-book falando sobre o estudo piloto que a gente fez. Nesse e-book vão ter dados sobre os protocolos, sobre a ultracavitação, vão ter as referências bibliográficas para vocês procurarem lá. Então, é só solicitar por direct. Por favor, eu quero meu e-book de ultracavitação. Ah, que legal! Na bio aqui da KLD existe um link também. Vocês corram lá pro perfil assim que acabar a live. Não agora, tá? A hora que acabar a live. Corram lá pro perfil, acessem o link da bio que vocês vão ter
acesso também a um vídeo. É um vídeo inédito? É um vídeo inédito do Caves, explicando tudo. Vocês vão ver o aparelho funcionando na prática. Até eu vou correr lá e assistir esse vídeo, porque eu acho que nem eu vi, hein? Eu acho que nem eu vi. A live também, alguém perguntou se a live vai ficar salva. Desculpa que eu não respondi aquela hora, porque eu vou responder agora. Como sempre, gente, o Instagram agora direciona a gente para o IGTV. Então, a gente vai salvar a live, porém a gente não vai disponibilizar no IGTV. A gente vai disponibilizar para quem quiser assistir, é só pedir no direct também. Então, vamos lá. No direct, vocês vão pedir o e-book exclusivo de vocês que estiveram assistindo a live. Vão pedir o vídeo, se vocês quiserem assistir. E vão lá pro link da bio acessar o vídeo inédito, tá? Que vai ter lá, que tá lá já disponível para vocês fazerem o acesso na bio da KLD. Eu tenho o Mantos e o Cavix, por enquanto vou trabalhar com eles, mas já estou doidinha por esse. Ah, Maiderme, você vai ver, você vai adorar esse aparelho. Estamos apaixonados por ele. Isso mesmo, Sandro. Olha lá, o Sandro tá falando pra gente, ó. Vale salientar que até onde sabemos, o Caves é o primeiro aparelho de ultracavitação triplo do mercado, sendo as demais de um único cristal. Portanto, abrange áreas maiores em menos tempo. Perfeito, é isso mesmo. O Sandro gente. Vamos bater palmas para o Sandro. Muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Dei os recadinhos. Antes que o Instagram desligue tudo, eu vou me despedir de vocês por aqui. Estou disponível super aqui no direct, podem perguntar o que vocês quiserem. Tem o meu perfil pessoal, @BiancaLongo também, podem me chamar por lá, que eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida que não perguntou agora, que não ocorreu naquela hora, pode perguntar depois, que eu vou estar à disposição. Vai ser um prazer poder falar com vocês depois mais sobre o Caves ou sobre outras tecnologias que vocês quiserem saber, tá bom? Então eu fico por aqui e aguardo vocês, hein? Um beijo. Muito obrigada, hein?